Agora vamos falar de direito coletivo, experiência mexicana. Para compor a mesa, o Gabriel Rodrigues, advogado, da Universidade Autônoma de México. Paulo Fernando Ortega Bosch. E o Dr. Breno Augusto Amorim Correia. Hola a todos. Antes que nada, aprovecho la oportunidad para agradecer a mi gran amigo, el abogado Pablo Ortega Bosch y Filo, ¿no?, quien formalizó esta reunión y me ha dado la oportunidad de compartirles un poco de cuál es la experiencia del sistema jurídico mexicano y el derecho colectivo en mi país, esperando puedan comprender un poco de lo que es el contexto y la realidad que vivimos nosotros en México y tener la oportunidad también de compartir más conocimiento con ustedes. Sim, o Dr. Gabriel está agradecendo ao evento, ao pessoal que organizou, e ele quer compartilhar com todos o tema que ele vai apresentar aqui, que é o direito coletivo e a experiência do trabalhador mexicano. Tá? Antes que nada, quisiera comentarles que dentro del sistema jurídico mexicano, es decir, dentro del propio derecho del trabajo, nosotros podemos encontrar a esos derechos sociales con la característica de ser un rango constitucional, es decir, que existen en nuestra Constitución, en nuestro máximo ordenamiento jurídico y por ende deben de ser respetados por cualquier persona, por cualquier autoridad, a todos los niveles y a toda circunstancia, porque tiene esa característica de ser constitucional y por lo tanto ser norma suprema. No país dele, lá no México, eles têm como norma suprema todos os direitos garantidos aos trabalhadores nos mais altos níveis, até no nível, vamos falar de uma instância inicial de tratamento dessas leis e direitos, que ela é respeitada com supremacia por todos. É o direito garantido a todos de uma forma ampla, em todos os níveis da sociedade mexicana. Hablándoles un poco sobre los antecedentes del derecho mexicano, inicia un poco en el Código Napoleónico de Procedimientos Civiles mexicano en el año de 1870. Sin embargo, es hasta el año de 1904 cuando realmente se empieza a regular como tal las condiciones de trabajo en mi país. Consecuentemente, es hasta el 5 de febrero de 1917 cuando se promulga la actual y vigente Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando en el artículo 123 de dicha Constitución se crea como tal el artículo que regula todas las condiciones de trabajo dentro del país. Sim. Bom, dentro do artigo 123 da Constituição de Política dos Estados Unidos do México, existem, então, todas as regulamentações para que os direitos sejam respeitados. E isso já chegou nesse nível, nesse artigo 123, que vem lá de trás, desde dos idos tempos aí, que também se referencia às épocas napoleônicas, 1700 e... Quanto, doutor? 1904. 1804, ou 904? 1904. Del código de que se empezó eso. 1870. Isso, 1870. Desde então, as leis foram crescendo até chegar nessa redação do artigo 123 da Constituição. Solo para que tengan una idea, dentro del sistema jurídico mexicano tenemos algo que es la jerarquía de las legislaciones, que parte de una pirámide de Kelsen. En la parte superior encontramos a la Constitución Política de los Estados Mexicanos y si pueden observar tenemos también todo lo que tiene que ver con derecho internacional, es decir, los tratados internacionales que se encuentran jerárquicamente al mismo nivel que la Constitución, sí y solo sí hablamos de la protección y tutela de derechos fundamentales, derechos humanos de los individuos.
Bom, dentro da hierarquia da legislação mexicana, que se começa, tem como base as normas, depois as outras legislações, as leis providenciais, que são mais as leis de provincialismo, assim, que são leis de província, e que seriam os estados, e aqui no Brasil seriam os estados para nós. Para eles são as províncias. E até chegar no nível das leis nacionais, que compõe, então, o direito internacional do trabalhador e que compõe também a Constituição Nacional Mexicana. Es decir, en nuestra Constitución se encuentran los derechos de los trabajadores y derivado de ese artículo se crea una ley federal secundaria o una ley reglamentaria del artículo 123 que nos va a explicar cómo va a funcionar el derecho mexicano, es decir, cuál será el procedimiento, cuáles serán los derechos, quiénes serán los responsables y cuál será el órgano encargado de vigilar la litis o que ese conflicto existente entre el patrón, el trabajador o entre el patrón y el Estado tenga como tal un laudo favorable o una sentencia favorable. Dentro da Constituição, artículo 1, 2, 3, está todo isso. Esse aqui é terminado de falar. No. Dentro da Constituição. Sí, que todo isso aqui está acá. Acá y acá. Bom, para que todos os direitos, deveres e obrigações, não só dos patrões, mas também dos empregados, para serem cumpridos, ele consta dentro da Constituição Nacional e dentro do conjunto das leis nacionais, que ele vai falar não somente o dever e o direito de cada um, mas ele vai regulamentar as ações de cada um dentro do processo. Y entonces, en la Constitución encontramos principalmente 3 puntos muy importantes. El primero es un bloque de laboralidad, es decir, en donde aparecen todos los derechos, absolutamente todos los derechos sociales de los trabajadores. Y por otro lado, existe algo que se llaman derechos constitucionales de los trabajadores. Esa libertad de reunión, libertad de asociación y libertad de expresión. Bom, dentro de bloco de trabalho, dentro do artigo 1, 2, 3, existe, então, o direito da liberdade, garante o direito de liberdade de associação, negociação coletiva, greves, benefícios da produção, direito... o direito de você adquirir novos cargos e crescer dentro daquilo que você faz. Tipo um plano de carreira seria o nome chique para isso. Direito à instalação de ser recontratado e também da indenização, férias anuais, salário justo e a não discriminação, entre outros valores aí. E também os direitos constitucionais que garantem a liberdade de reunião, a liberdade de associação e a liberdade de expressão. Solo para aclarar, en la Constitución tenemos 2 apartados. El apartado A, que sirve para regular las condiciones de trabajo entre particulares, es decir, empresa-trabajador, y el apartado B, que sirve para regular las condiciones de trabajo del Estado con los trabajadores del Estado. Então, dentro do artigo 1, 2, 3, existem 2 tipos de setores ou seções, o A e o B. No A, então, você regulamenta as relações entre particulares, trabalhadores e empresas. E na seção B, vamos chamar assim, são os poderes públicos e os trabalhadores. Então, eles distribuem as relações para uma melhor condução das atividades. Y entonces, si hablamos nosotros de los derechos constitucionales del trabajo, entendemos que todos los mexicanos, absolutamente todos los mexicanos, tienen la libertad de reunirse. Es decir, se pueden reunir, pueden platicar de forma pacífica y en su caso tratar de llegar a un consenso o a un acuerdo. Ahora, una vez que se reúnen, estos a su vez se pueden asociar, se pueden colegiar en diferentes sindicatos. Al menos se requiere de 20 personas que tengan como tal un objetivo en común para que ellos puedan crear un sindicato y a través de ese sindicato solicitar se cumplan sus derechos. Obvio. Todo esto amparado al derecho a la libre expresión.
Es decir, me puedo reunir, me puedo asociar y puedo expresarme libremente en México. Ok. A liberdade são os direitos constitucionais aí do trabalho. Liberdade de reunião, o direito de reunião implica na liberdade de todos os habitantes da República para poder congressar-se, congratular, estar junto, né? Congregar-se também com os outros com qualquer finalidade e objeto, sempre que a dita reunião seja de caráter pacífico e tenha um objeto lícito, justo, verdadeiro. A liberdade de associação, liberdade de todos os habitantes para para conversar por si mesmos com outras pessoas. Eles podem estar interagindo, falando, combinando, negociando entre pessoas e entidades que têm uma personalidade jurídica distinta de seus integrantes. A liberdade de expressão, que é o meio para expor as ideias de qualquer indivíduo de forma pacífica e harmônica. E tudo isso ele ressaltou que o direito que todo cidadão no México é garantido o direito de se expresar, de se reunir y ter voz propia. Y una vez que entonces hemos entendido que en mi país se tiene la oportunidad de asociarse, de expresarse y de reunirse, podemos entender que finalmente existen distintas formas a través de las cuales se van a regular esas condiciones de trabajo. Serán tratándose entre particulares a través de contratos individuales, que pueden ser entre el patrón y el trabajador, y contratos colectivos, que serán a través del patrón y el sindicato. Como ya lo comenté anteriormente, estos sindicatos se requieren de por lo menos 20 personas con un fin en común para que a través de un representante, este representante pueda exigir o solicitar el cumplimiento de esos derechos. ¿Qué es lo que se necesita para la celebración de un contrato colectivo de trabajo? ¿O cuáles son los requisitos mínimos para crear un contrato colectivo de trabajo? De primera instancia, se deben de tener las condiciones mínimas señaladas en la ley. Es decir, no pueden existir contratos colectivos de trabajo con derechos u obligaciones menores a las establecidas en la ley. Debe de haber pleno respeto a las normas jurídicas mexicanas y claramente debe de existir una justicia social. Es decir, siempre se debe de cumplir con lo señalado en la Constitución, en la Ley Federal del Trabajo o cualquier otra ley federal, pero nunca, nunca por debajo de lo señalado en la lei. Sim, existem então dois tipos de contrato de trabalho, que é o individual, patrão-trabalhador, e o contrato coletivo, patrão-sindicato, que seria então, para ambos os casos, tipos de contratos, o convênio celebrado entre um e vários sindicatos de trabalhadores e um ou vários patrões, né? Com o objetivo de estabelecer as condições segundo os quais se deve prestar ao trabalho em uma ou várias empresas ou estabelecimentos. Existem condições mínimas para que tudo isso aconteça, que são o respeito à lei, o respeito à justiça social e à Constituição mexicana. E tudo isso também está sob a Lei Federal de Trabalho e as leis federais do país. E também nada é permitido ser negociado ou acordado abaixo aquilo que é estabelecido pela lei, semelhante ao que o outro doutor disse que sobre os acordos pela CLT aqui no Brasil. Y entonces, para poder formalizar ese contrato colectivo, se necesita que sea por escrito, registrado ante una corte o ante una corte de justicia laboral, y deben de tener diversos tipos de clausulado. Voy a avanzar un poco, ¿no? De igual forma, la libertad de asociación nos permite que, si no se cumplen con las garantías o los derechos que los empleados a través del sindicato están solicitando que sean cumplidos a través de una revisión del contrato colectivo de trabajo, existe el derecho de que ellos se puedan ir a huelga. Es decir, existe la posibilidad de que haya una suspensión en las actividades de carácter laboral para que un juzgado analice las violaciones o las inconsistencias existentes en el contrato y a su vez resuelva. Resuelva y en su caso mencione
¿a quién le asiente el derecho del otorgamiento de los beneficios o con base en qué se estarán otorgando? Sim, existe no direito da greve, que seria uma suspensão temporária do trabalho, levada a cabo por uma coalizão de trabalhadores, podendo envolver uma empresa, um ou vários estabelecimentos. O objetivo disso é conseguir com que os diversos fatores da produção, conseguir os diversos equilíbrio entre os fatores de produção, harmonizando os direitos do trabalho com os do capital. E a liberdade sindical de estar atuando junto aos trabalhadores. Mas, sobretudo, existe, o que ele enfatizou agora, foi que existe um corpo de juízes que vai analisar aquilo que está sendo solicitado, e esse conjunto de juízes ele vai determinar se aquilo está correto ou não, se tem direito ou não aquilo que está sendo preterido, e para quem que vai isso ou aquilo dentro do que está sendo reivindicado. Dentro de México tenemos diferentes tipos de sindicatos. Tenemos sindicatos gremiales, de empresas, industriales, nacionales y de oficios varios. Eso significa que esa libertad de asociación que tenemos o que podemos ejecutar a través de la creación de un sindicato nos permite que podamos crear cualquiera de esos sindicatos. Dependiendo del giro, dependiendo de la actividad, es como yo me puedo asociar y solicitar a través de estos sindicatos que se cumplan mis derechos. Bom, existem então diversos tipos de sindicatos no México e que vai atender necessidades específicas do trabalhador. Mas o trabalhador ele pode estar recorrendo a esses sindicatos para que os seus direitos sejam respeitados e validados, né? Então, são as agremiações, sindicatos de empresas, os industriais, os nacionais da indústria e de vários ofícios, atividades. Sin embargo, el día de hoy podemos pensar en un principio que los sindicatos fueron creados para salvaguardar los derechos laborales de los trabajadores. Sin embargo, no se ha podido cumplir eso. Pareciera que en lugar de tener un fin social o colectivo, ha traído consigo enriquecimiento por parte de los líderes sindicales y que se politice el fin del sindicalismo mexicano para poder apoyar al gobierno y obtener beneficios por parte de ellos. Bom, existe também um envolvimento dos sindicatos atuando junto ao governo, às vezes mais para defender o governo do que o próprio sindicato. Então, fazendo alguns acordos e tudo mais. Então, existe um fim social nisso tudo de fiscalização também, né? Para que isso não ocorra. Y entonces es cuando todos nos preguntamos si realmente el sindicalismo mexicano protege los derechos de los trabajadores o protege, en su caso, los intereses particulares o del gobierno. Sin embargo, prácticamente lo que se realiza dentro del marco jurídico mexicano es el análisis de la violación de los derechos a los trabajadores. Es decir, es menester de los juzgadores que ellos analicen si ha existido o no una violación en lo que es el comportamiento del sindicato, sin importar si atiende a beneficios colectivos o beneficios particulares. Pero el gobierno mexicano está prestando mucha atención en lo que es el sindicalismo mexicano y cada vez el trabajador exige que se respeten sus derechos. Son derechos consagrados en la ley, son derechos consagrados en la Constitución y nuestro sistema jurídico nos permite invocar tratados internacionales para que estos tratados internacionales se apliquen en México e solo assim sejam respeitados. Bom, então dentro do que foi apresentado, o trabalhador mexicano ele tem direito, deveres
e tem que ser respeitado dentro do conjunto de leis do país. E para que isso aconteça, existe uma pressão dos trabalhadores para que o governo fiscalize isso através de um corpo de juízes especializados, analisando não somente aquilo que está acontecendo, mas a atuação do sindicato, para ver se ele está agindo com imparcialidade, se ele não está ganhando algum dinheiro, alguma coisa em benefício próprio e particular, e deixando de defender os trabalhadores. E o México também pode recorrer às leis internacionais na defesa do trabalhador e direito dos trabalhadores mexicanos. Tengo un par de conclusiones, pero solo quisiera decirles que este es un ejemplo de la posibilidad que tienen los trabajadores mexicanos de que se respeten sus derechos. Y es a través de la divulgación de los derechos de los trabajadores cómo se puede solicitar o recurrir para que se exija el cumplimiento de estos, ya que aún existe desconocimiento en los derechos laborales de los empleados o trabajadores mexicanos. Muchas gracias. Quero agradecer publicamente o meu amigo Gabriel, que aceitou aí um convite de estar vindo no México para o Brasil para estar trazendo conhecimento para o nosso sindicato e para os advogados e estudantes de direito. Muito obrigado, Gabriel. Eu passo a palavra aqui ao Dr. Jorge Marcos para as considerações e perguntas ao nosso palestrante. Boa tarde a todos. Eu agradeço o convite, agradeço o Dr. Paulo, parabenizo pelo evento, o Sindicato dos Advogados do Interior do Estado de São Paulo, e agradeço também especialmente o Dr. Lima pelo convite, e gostei muito da palestra, né? Pelo que a gente percebe, o direito social mexicano é muito semelhante ao brasileiro. E nesse momento histórico, né, todo momento é histórico, né, mas especialmente nesse momento que nós estamos vivendo politicamente, existe... a sociedade brasileira está em grande ebulição política e acredito que nós estamos numa encruzilhada muito grande a respeito da própria democracia brasileira. Nós temos aí uma contradição intensa, imensa, talvez mesmo insuperável, tendo em vista que aqui a política, nós somos um país democrático, temos os dirigentes do Estado, do Poder Executivo e os dirigentes do Poder Legislativo eleitos por meio de eleição direta, com voto. Evidentemente que os dirigentes do Senado, o dirigente do Senado, o dirigente da Câmara dos Deputados e os dirigentes das Assembleias e das Câmaras dos Vereadores são eleitos indiretamente. Então, na verdade, o único dirigente eleito no Brasil pelo povo é o dirigente do Executivo. E o que nós estamos descobrindo, com todas as investigações, é que o modelo de eleição no Brasil é um modelo viciado, porque entram muitos interesses. Eu gostaria de ver alguém conseguir governar no Brasil, ser prefeito, sem negociar com os vereadores. Eu acredito que não existe outra forma a não ser negociar, né? Que no direito a gente chamaria isso de inexigibilidade de conduta diversa. E o vereador também é obrigado a ceder aos reclamos dos eleitores. Se ele não ceder, ele não consegue se eleger. Mas, enfim, é um vício praticamente insuperável. Por outro lado, desenvolveu-se aí uma legislação e com o sistema, com a evolução da tecnologia, se descobre a corrupção e tem que se tomar uma atitude.
Estou enrolando muito para chegar no ponto. O ponto que eu quero chegar é que o mesmo sintoma a gente percebe nos sindicatos, a forma que os sindicatos são organizados. E no Congresso tem lá a proposta do legislado prevalecer sobre o negociado. Pois bem, aí o trabalhador vai ficar na mão do sindicalista. E os sindicatos, eu vou ofender algum sindicalista que está aqui presente, mas evidentemente tem exceções. Os sindicatos geralmente não têm eleições livres. Até porque é muito difícil o sujeito se candidatar, ficar 3 anos no sindicato, se ele perder o emprego, sair do sindicato, ele não consegue emprego em lugar nenhum. Então, o que acontece? Hoje, no Brasil, nós temos sindicalistas há 20, 30 anos na direção do sindicato, por falta dessa eleição. Pois bem, e aí, esse sindicalista, muitas vezes, estabelece uma ligação muito forte com a classe patronal, para conseguir se manter no poder. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que, se vier essa negociação coletiva ampla, o trabalhador vai ficar na mão de um sindicato que não tem eleições diretas, eleições livres e democráticas, e o trabalhador, praticamente, no nosso entendimento, vai se tornar um escravo mesmo, não terá nada a protegê-lo. Então, eu pergunto se no México já houve essa discussão de se tirar as garantias mínimas da legislação, da Constituição, e deixar na mão apenas dos sindicatos. En todos los contratos colectivos de trabajo no se pueden disminuir aquellos derechos u obligaciones que se encuentran en la Constitución. No hay posibilidad de que en los contratos colectivos haya menos derechos a los señalados en la ley. Cada que existe una revisión de un contrato, no se puede o no puede haber una disminución en esos derechos, porque son derechos adquiridos por el simple revisión del contrato y por ende es ilegal, es imposible que exista una disminución en esos derechos. Bom, no governo mexicano é impossível ter e aceitar uma diminuição daqueles direitos que já são garantidos pelos contratos de trabalho, não importa o nível. Eles respeitam as condições mínimas e aquilo que está no contrato do trabalhador, tanto de direito quanto de deveres. Vou passar aqui para o Dr. Breno fazer as considerações. Boa tarde a todos, obrigado pela presença. Parabenizo o nobre palestrante, Dr. Gabriel, por essa brilhante explanação. Parabenizo também na pessoa do Dr. Paulo Ortega, todos os que contribuíram para que esse primeiro simpósio ocorresse. Então, o que eu trago para reflexão a respeito da tutela coletiva diz respeito a uma oportunidade que nós perdemos de melhor disciplinar essa questão com o advento do novo Código de Processo Civil. Não há um livro, um título ou um capítulo que fale sobre o processo coletivo no novo Código de Processo. O novo Código de Processo bordejou a questão do processo coletivo, mas não o disciplinou adequadamente. Ele faz menção às leis esparsas, que a doutrina chama de microsistema de proteção, de tutelas coletivas, que é o Código de Defesa do Consumidor, a Lei da Ação Civil Pública, o ECA, criou um incidente de resolução de demandas repetitivas e a reclamação, caso essas decisões não fossem
respeitadas, o próprio sistema de precedentes que o novo Código trouxe, mas não disciplinou adequadamente o processo coletivo. Basicamente fez menção a essas normas esparsas, de modo que, no nosso sistema jurídico hoje, é um desafio técnico complexo entendermos essa questão da tutela coletiva, porque nós temos que interpretar leis esparsas, Código de Defesa do Consumidor, o próprio Código de Processo Civil para questões procedimentais, o ECA, a Lei da Ação Civil Pública e interpretação jurisprudencial também. Talvez porque a comissão que trabalhou no anteprojeto, uma das primeiras deliberações dela foi não inserir esses procedimentos que estavam previstos nessas leis esparsas no anteprojeto do novo Código. Quiçá porque, na época, existia um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional que previa um Código de Processo Coletivo, que posteriormente foi, infelizmente, arquivado. Portanto, hoje, para entender a tutela de direitos coletivos, e não estou fazendo menção aos dissídios coletivos, que acho que funciona relativamente bem, mas no processo coletivo para a proteção de interesses coletivos individuais homogêneos, enfim. E exemplificando algo que acredito particularmente, acho bastante interessante, que é subaproveitado aqui, diz respeito na execução individual de sentenças coletivas. Imagine vocês um sindicato de uma base territorial tal, vamos supor, vamos pegar a categoria profissional dos eletricitários. Vamos pensar no Sindicato dos Eletricitários de Minas Gerais. Mais especificamente, para ficar mais fácil de entender, vamos pegar uma empresa, uma sociedade de economia mista. Vamos pegar Furnas, os eletricitários de Furnas de Minas Gerais. O sindicato deles ingressa com uma ação coletiva, pretendendo uma tutela jurisdicional qualquer. Vamos supor, divisor 200 para o cálculo das horas extras. Ingressa com essa ação. Suponhamos que numa vara de Belo Horizonte, consegue uma sentença de procedência, a empresa, enfim, recorre, recurso ordinário, recurso de revista, a sentença de primeira instância transita em julgado. E o sindicato, na qualidade de substituto processual, começa a fazer o cumprimento dessa sentença. Em razão dessa ausência de normatização, velhos problemas ainda se mantêm. Por exemplo, pode um trabalhador eletricitário do Estado de São Paulo, funcionário de Furnas, ser beneficiado por essa sentença coletiva obtida por um sindicato cuja base territorial não é dele? Vamos supor que a resposta seja positiva. Então, um trabalhador de São Paulo possa utilizar essa sentença coletiva que o sindicato de outra base territorial conseguiu. Então, ele pretende fazer o cumprimento dessa sentença. O juízo do domicílio dele é competente para fazer o cumprimento dessa sentença ou obrigatoriamente tem que ser o juízo que proferiu a decisão de mérito? Suponhamos que essa resposta seja positiva também, que ele possa fazer o cumprimento dessa decisão no seu domicílio, na cidade de São Paulo. Aí temos outros problemas também. Vamos ter que distribuir uma ação, vamos seguir regras da execução por quantia ou do cumprimento da sentença, porque o processo é sincrético. Então, veja, perdemos uma grande oportunidade para melhor disciplinar essa questão da tutela dos direitos coletivos, com o advento do novo Código de Processo Civil, de modo que velhos problemas hoje ainda permanecem. Pues bueno, muchas gracias a todos ustedes. Sé que el tiempo es corto y muy apreciado en estos momentos, entonces lo único que tengo que hacer es agradecerle a todos ustedes por el tiempo. Muchas gracias, Araraquara, muchas gracias, Ribeirão Preto, muchas gracias, Brasil.